Perguntaram a John Wesley, grande evangelista do século XVIII, o que ele faria se soubesse que o Senhor Jesus voltaria naquela hora, no dia seguinte. Ele disse com segurança: eu iria hoje à noite para a cama e dormiria. Acordaria de manhã cedo e prosseguiria com o meu trabalho, pois gostaria que ele me encontrasse fazendo o que havia me designado a fazer. É assim, querido, que devemos viver e nos preparar para o futuro. Há um equilíbrio na vida cristã entre saber que Cristo pode voltar amanhã e, ao mesmo tempo, viver como se ele não voltasse durante os dias de nossa vida. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta falando que a volta do Senhor estava próxima e, portanto, os cristãos tessalonicenses deveriam viver com isso em mente. Mas, aparentemente, alguns deles pensaram que, como a vinda do Senhor estava tão próxima, eles poderiam largar seus empregos e sentar em casa, ficar jejuando, orando e olhando o céu para as nuvens se enrolarem como um pergaminho. Paulo ouviu sobre isso e escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses para dizer-lhes que, embora o retorno do Senhor estivesse próximo, eles também deveriam viver como se sua vinda estivesse distante. Devemos lançar as bases e lutar o bom combate pelas gerações futuras. Esta é a lição da parábola As 10 Virgens. Aqui aprendemos a importância de estarmos alertas e prontos. Devemos sempre nos apegar ao iminente retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele pode voltar hoje ou amanhã. Você está pronto? Essa parábola nos exorta a estarmos preparados para seu retorno, mesmo quando parece muito distante. Acompanhe a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas encontraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na parábola, Jesus usa os costumes, as práticas do casamento para ensinar sobre a natureza do reino dos céus. Portanto, precisamos entender que as coisas que Jesus diz aqui têm um significado maior do que simplesmente uma história. Uma das dificuldades de interpretar esta parábola é saber até onde levar as analogias. Alguns achariam significado simbólico em tudo. Além dos problemas para uma interpretação precisa, há dificuldades em entender completamente os costumes da época que são usados na parábola. Aqueles que ouviram Jesus contar essa parábola tiveram pouca dificuldade em entender o significado do que ele estava descrevendo. Casamentos aconteciam o tempo todo e eles já tinham visto virgens sair para encontrar o noivo. Eles entenderam o costume da época. Os casamentos judaicos eram frequentemente organizados pelos pais da noiva e do noivo. Quando o menino era muito jovem, os pais desse menino começavam a procurar uma garota para ele se casar. Eles procurariam uma família com a qual gostariam de se relacionar. As duas famílias iriam chegar a algum tipo de acordo e prometer que quando seus filhos tivessem idade suficiente, eles se casariam.
Conforme o menino crescia, ele aprenderia um ofício, na maioria das vezes com seu pai. Quando se tornasse bom o suficiente, ele começaria a trabalhar nessa atividade por conta própria para que pudesse ganhar seus recursos. Quando estivesse indo bem, sozinho ou em parceria com o pai, ele começaria a construir sua casa. Ele estaria com aproximadamente 20 anos. Dependendo do ofício que ele aprendeu e do retorno financeiro que tenha tido no exercício de sua profissão, ele poderia já estar com 30 anos. Enquanto tudo isso acontecia, a futura noiva também se preparava. Durante os anos em que o noivo aprendeu um ofício e construía a sua casa, ela aprendeu a ser mulher, esposa e mãe. Ela está costurando seu vestido de noiva. Ela está aprendendo as graças da feminilidade. E como ela não sabe que dia ou hora seu noivo pode vir buscá-la, ela deve estar pronta para recebê-lo o tempo todo. É claro que ela sabe quando o dia está chegando, pois suas amigas e amigos certamente lhe darão informações sobre como está indo a construção da casa. A casa tem o telhado pronto. Ela é informada. Ele colocou as portas ontem. Os móveis foram feitos. E à medida que cada vez mais se aproxima o dia do casamento, ela deve estar pronta o tempo todo. Não era uma boa maneira de começar um casamento se o cortejo do casamento aparecesse em sua casa para buscá-la e ela não estivesse pronta para ele. Mas se ela estivesse pronta, eles a conduziriam para a cerimônia de casamento. Nos dias de Jesus, os casamentos e suas festas costumavam durar vários dias, às vezes até tarde da noite. Como a história indica, haveria um momento na celebração em que o noivo sairia dos seus aposentos, regozijando-se para reivindicar sua noiva na festa de casamento. Nessa ocasião, ele seria acompanhado pelas ruas por algumas virgens que iluminariam o caminho com suas lâmpadas. Todos os que vissem o cortejo do noivo se alegrariam com o noivo em seu dia de felicidade. Isso é o que está acontecendo na parábola que Jesus conta. 10 virgens saíram ao encontro do noivo para acompanhá-lo à festa de casamento, onde ele se unirá à sua noiva. Essas virgens seriam equivalentes às nossas damas de honra nos nossos dias. Podemos imaginar que cada uma dessas virgens estava entusiasmada com a festa que aconteceria. Elas estavam ansiosas para compartilhar a alegria do casal. Elas estavam esperando ver o rosto alegre da noiva quando trouxessem um noivo para ela. É um casamento. Elas iriam fazer parte disso. O ponto central da história que Jesus contou é que 5 dessas virgens eram prudentes, sábias, e 5 eram nécias, tolas, loucas. Jesus está apresentando 2 tipos diferentes de pessoas. Ele já utilizou esse contraste antes, quando falou sobre os 2 homens no campo. Um seria deixado e outro seria levado. Sobre 2 mulheres moendo o moinho, uma seria levada e outra seria deixada. E sobre os 2 tipos diferentes de servos, o servo fiel, que seria recompensado, e o infiel, que seria punido. Além do uso na parábola dos talentos, escravos fiéis e escravos iníquos. E na parábola, as ovelhas e os bodes. Sempre houve esse contraste. Então, Jesus disse que existem 2 tipos de virgens, as prudentes e as nécias. A única diferença entre elas era que as virgens nécias não pegaram óleo extra, mas as virgens prudentes trouxeram óleo extra. Suspeito que essas virgens prudentes sabiam um pouco mais sobre o protocolo do casamento. Elas sabiam que facilmente poderia haver um atraso na programação enquanto o noivo se preparava para entrar na festa. Talvez o noivo quisesse ficar mais um pouco com a família antes de deixá-los. Talvez ele tenha mais algumas coisas a dizer aos pais ou aos amigos que estavam reunidos em sua casa. De qualquer forma, essas virgens sábias entendiam que poderia acontecer algum atraso. Então, trouxeram um pouco de óleo extra, só para garantir. Na verdade, houve um atraso. Não foi um pequeno atraso, foi um longo atraso. A demora foi tão longa que todas as virgens tiveram dificuldade em se manter acordadas.
elas começaram a dormir. Acredito que Jesus menciona o sono delas apenas para mostrar quanto tempo realmente foi a demora do noivo. O cortejo foi planejado para a noite, mas o noivo continuou atrasando, tanto que as virgens adormeceram. O problema desta parábola é que o noivo demorou. As virgens tolas não estavam preparadas para o atraso. Isso nos ensina uma grande lição. Precisamos estar preparados, caso o Senhor volte logo. Podemos fazer isso sendo fiéis hoje. Porém, precisamos estar preparados caso o Senhor atrase sua vinda. Podemos fazer isso sendo sábios. Com relação ao retorno de Cristo, existem aqueles que tolamente esperam que ele retorne tão cedo que eles falham em fazer planos de longo prazo, como é verdade nesta parábola. E, no entanto, há aqueles que veem seu atraso e deixam de ser diligentes em sua fidelidade ao Senhor hoje. No meio da noite, houve um chamado. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Agora era o momento em que o noivo precisava de sua escolta para a festa de casamento, o cortejo. Note que mesmo em uma parábola sobre o retorno tardio de Jesus, há uma sensação de que seu retorno foi repentino. Quando Jesus voltar, ele virá e nos despertará a todos. Com a notícia desse chamado, todas as virgens certamente foram acordadas e começaram a preparar suas lâmpadas para o cortejo com o noivo. As lâmpadas tinham um pedaço de pano embebido em óleo. Quando acendidas, o óleo pegava fogo e criava uma boa luz. Então, quando essas virgens tolas pegaram suas lâmpadas, elas descobriram que não mais restava óleo. Elas não tinham óleo extra. Infelizmente, não trouxeram nenhuma reserva de óleo. Felizmente, para as prudentes, elas simplesmente pegaram o óleo extra, molharam o pano no óleo e acenderam as lâmpadas. Elas estavam preparadas para a vinda do noivo. As virgens nécias viram que as prudentes tinham óleo extra e buscaram a ajuda das outras que haviam sido sábias. Disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Como isso é verdadeiro? Existem muitas pessoas que vivem na tolice por anos e acabam em apuros em algum momento de suas vidas. Talvez sejam tolos com suas finanças, acumulando dívidas com seus cartões de crédito, cheques especiais. Alguns são tolos com seus corpos, abusando deles com drogas, álcool, esteroides ou comendo demais. Outros são tolos com seus filhos, negligenciando sua educação. Alguns não investem no seu casamento, permitindo que os problemas roubem a alegria de sua união. Eventualmente, suas escolhas tolas os alcançam. Suas dívidas de cartão de crédito são tão avassaladoras que eles estão tendo dificuldade com as necessidades básicas da vida. Seus corpos foram tão destruídos que eles estão começando a viver com dores constantes. Seus filhos estão se rebelando contra a fé e causando imensas dificuldades. Ou seu casamento entrou em crise. Não teria sido difícil para as virgens tolas levarem um pequeno frasco de óleo de reserva? Não seria preciso muito óleo para manter suas lâmpadas acesas por mais algumas horas. Mas elas eram orgulhosas. Não custa muito não gastar dinheiro que você não tem com coisas que você não precisa. Nem é preciso muito para ficar longe das coisas que fazem mal ao seu corpo. Não é uma coisa tão difícil passar mais tempo com seus filhos, ler a Bíblia para eles e ensiná-los o que significa amar e seguir a Cristo. Também não é muito difícil investir no seu relacionamento conjugal. Mas chegará o dia em que suas escolhas erradas voltarão para assombrá-lo. Alguns de vocês estão experimentando isso agora, nesse momento. Para aquelas virgens tolas não havia ajuda disponível. As virgens sábias recusaram-se a compartilhar seu óleo. No início, você pode pensar que isso é um pouco rude, mas se elas compartilhassem, nenhuma delas teria óleo suficiente para o cortejo pelas ruas e traria ainda mais vergonha ao noivo andar no escuro do que ter um cortejo com apenas metade das damas de honra. As sábias recomendaram às outras virgens que fossem e comprassem mais azeite. Então as virgens nécias saíram em busca de uma solução para seu problema,
mas era tarde demais. As escolhas erradas que você faz aqui e agora irão assombrá-lo mais tarde. Essa é uma verdade eterna. Você pergunta, como então posso estar preparado? Não é muito difícil realmente. Na parábola, o problema com as virgens é que elas precisam de óleo. Simplificando, você precisa de óleo em sua lâmpada. Mas o que significa esse óleo? Alguns dizem que o óleo significa o Espírito Santo. Eles apontam para a unção dos sacerdotes com óleo como representação de suas vidas consagradas e cheias do Espírito. Outros dizem que o óleo significa graça. E ainda outros significa a mudança que ocorre na regeneração. Não temos certeza se podemos descobrir exatamente o significado do azeite. Mas, independentemente do que seja, todos concordam que as virgens sábias são aquelas que serão salvas e as loucas são aquelas que serão condenadas. O óleo é uma indicação disso. Você pergunta, como então posso estar preparado? Você pode ser salvo do seu pecado por confiar na justiça de Cristo, por crer no nome de Jesus, por ver seu sacrifício na cruz como suficiente para o seu pecado, por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Todas essas coisas são maneiras de se preparar. Isso descreve você? Você tem óleo na sua lâmpada? Você deve ter óleo em sua lâmpada. Sua fé em Cristo deve ser real, genuína e pessoal. Se assim for, então você está preparado para a sua vinda, para a vinda de Jesus. Como diz no versículo 10, veio o noivo e as que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. As virgens nécias não encontraram lugar na festa e foram rejeitadas porque não estavam preparadas. Assim como elas, muitos naquele dia vão dizer para Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então Jesus lhes dirá, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Se o Senhor voltasse hoje, a sua lâmpada acenderia intensamente? Ou você teria que ir comprar um pouco de óleo? Prepare-se, em nome de Jesus Cristo. Amém.